Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês mais um exercício para a gente torrar neurônios aqui, tentar implementar uma resolução. Tá? Esse exercício envolve a manipulação de matriz quadrada, né, onde o número de linhas é igual ao número de colunas, e trabalha com a propriedade quadrado mágico. Tá? Então, de acordo com o enunciado, uma matriz quadrada com números distintos, ela é considerada um quadrado mágico se a soma dos elementos de cada linha, de cada coluna e a soma dos elementos das diagonais são iguais. Tá? Então, uma matriz composta pelos seus respectivos elementos, ela é considerada um quadrado mágico se a soma desses seus elementos de cada linha, de cada coluna e das diagonais são iguais. Por exemplo, essa matriz aí é uma matriz, chamar ela de A, 3 por 3, né? Uma matriz quadrada de ordem 3, porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Né? Para esse exemplo, se a gente olhar, vamos olhar aqui para cada coluna. Para essa coluna aqui, qual é o valor da soma dos elementos? 15. Para essa, 15. Para essa aqui, qual é a soma? Qual o valor da soma dos elementos? 15 também, né? Agora vamos olhar para as linhas. Olhar para essa linha, qual é a soma? Qual o valor da soma? 15, 15, 15. Vamos olhar agora para as diagonais. As diagonais eu vou destacar aqui, vou circular na figura. Qual o valor da soma dos elementos da diagonal principal? 15. Agora vamos olhar para a diagonal, como é o nome dessa? Isso, secundária, né? Só sobrou ela, né? 15 também. Então, nesse caso, para esses elementos, para esses valores informados na entrada, né, esses valores compõem uma matriz com a propriedade quadrado mágico. Por quê? A soma dos elementos de cada linha, de cada coluna e das diagonais é sempre igual a 15. Beleza, pessoal? A soma de todo mundo aí, de cada linha, né, separadamente, né? De cada coluna, de cada diagonal, é igual a 15. Já nesse outro exemplo que eu coloquei logo aqui do lado em vermelho, esse exemplo, apesar de ter números distintos, esse exemplo não atende, né? Os elementos não compõem uma matriz com a propriedade de quadrado mágico. Por quê? Bom, basta a gente olhar para os elementos e fazer a soma, né? Vamos olhar para essa coluna. Quanto que dá a soma? 15. Essa aqui dá 15. Essa aqui dá 15. Agora vamos olhar para as linhas. Para essa linha, a soma dá 15. Essa aqui dá 15 também. E essa aqui dá 15, né? 5 com 12, 17, menos 2, 15. Agora vamos olhar para as diagonais. Essa diagonal dá quanto? Dá 15. E vamos olhar para outra diagonal. Essa diagonal aqui, a principal, dá 9, né? 8 com 3, 9, menos 2. 8 com 3, 11, menos 2, 9. Certo, pessoal? Então, por isso, né, os elementos dispostos nessa matriz em vermelho não correspondem à propriedade quadrado mágico. Por quê? Eu tenho uma situação que eu vou destacar aqui em verde, onde essa situação, né, a soma dos elementos dessa diagonal não é igual à soma dos demais elementos, das colunas, das linhas ou da outra diagonal. Tá? Então, uma matriz ela só é considerada quadrado mágico se a soma dos elementos de cada linha é igual à soma dos elementos de cada coluna e igual à soma dos elementos de cada diagonal. Ou seja, a soma de todas desses elementos, nesses formatos, são iguais. Tá? Se eu tiver uma situação que nem está em vermelho, né, no exemplo em vermelho, se tiver uma situação que não corresponde, né, cuja soma seja diferente, pronto. Não importa se as outras diagonais, as outras linhas ou as outras colunas resultam no mesmo valor de soma. Basta que eu encontre uma que invalide toda a minha situação de quadrado mágico. Então, considerando essa explicação, leia da entrada, né, implemente o algoritmo que leia da entrada uma matriz quadrada de números inteiros de ordem 4 por 4, tá? De ordem 4, né? 4 linhas e 4 colunas. E imprima na saída se essa matriz atende à propriedade de quadrado mágico. Beleza, pessoal?
sim. Aqui no enunciado diz assim, a matriz de números inteiros distintos é um quadrado mágico, né? Se a soma dos elementos, lá, 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 né? Então, para esse exercício, considere que o usuário vai informar da entrada números distintos, tá? Números distintos para compor essa matriz. Você não precisa verificar se a matriz possui números distintos, tá bom? Não precisa verificar se a matriz possui números distintos, tá? Se você quiser, depois que implementar esse algoritmo, quiser adicionar essa funcionalidade de verificar se a matriz possui números distintos, ótimo, excelente, tá? Tranquilo, tá? Mas para esse primeiro momento, considere que o usuário vai informar números distintos para essa matriz, tá? Para você não ter que ter mais um trabalho para resolver esse problema, tá? Então, deixa eu apagar algumas coisas aqui, que eu vou dar algumas ideias inicial aqui para você, tá? Aqui, nesse caso, é uma matriz 3x3, mas você vai ter que fazer uma com 4x4, né? Basicamente, como que você pode, né? Vou dar uma ideia aqui de como que você pode resolver, né? Começar de forma intuitiva e resolver esse problema. Bom, você vai ter que verificar linha por linha, coluna por coluna e diagonal por diagonal. E ver se essa soma, as somas são iguais. Mas eu preciso, por exemplo, nesse caso, a minha matriz ela é 3x3, né? Eu preciso criar 8 variáveis para contabilizar a soma de cada linha, de cada coluna e de cada diagonal? Não, talvez eu só precise de 2 variáveis, né? Enfim, isso aí a gente decide depois. Mas onde eu quero chegar com isso, né? Admitindo que para uma matriz ela ter a propriedade de quadrado mágico, ela precisa ter a soma de todas as linhas, os elementos de cada linha, de cada coluna, de cada diagonal, né, sendo iguais. Então, o primeiro passo é eu escolher uma dessas linhas ou uma dessas colunas ou uma dessas diagonais. Vamos supor que eu escolho, né, isso aqui. Escolho uma linha ou uma coluna ou uma diagonal e faço a soma desses elementos, né? Vamos supor que eu peguei essa soma, vou colocar aqui. Primeiro passo, né? Vou colocar em outra página, peraí. Vou colocar assim. Primeiro passo. Escolher linha. Escolher uma linha. Linha, barra, coluna, barra, diagonal. E fazer o quê? Fazer a soma, né? Certo? Para que isso? Bom, eu escolho vamos supor que eu escolhi essa linha. O que eu faço? Faço a soma dá 15, né? A gente já viu ali anteriormente, dá 15. Aí eu guardo essa soma, tá? Guardo essa soma. Aí qual que é a ideia? A ideia é assim, eu percorro todas as linhas, percorro todas as colunas, né? Faço a soma, vamos dizer assim, para cada linha eu calculo a soma, então eu vou percorrer essa linha, percorro essa outra linha, percorro essa outra linha. Para cada linha eu faço a soma dos seus elementos, né? Se a soma for diferente de 15, significa que essa matriz ela não tem a propriedade de quadrado mágico, certo? O mesmo eu faço para a coluna, né? O que eu vou fazer com as colunas? Com as colunas, eu pego coluna por coluna, faço a soma. Se a soma de uma dessas colunas não for igual a 15, for diferente de 15, então pronto. Se uma dessas colunas, ou uma dessas linhas, ou uma dessas diagonais, né, não resultar na soma igual a 15, então significa que essa matriz ela não tem a propriedade quadrado mágico. Então o primeiro passo, escolher uma linha, uma coluna, uma diagonal e fazer a soma dos elementos. Segundo passo, né, começar a olhar as linhas. Somar linhas e comparar com a soma. Vou colocar aqui, ó, passo 1, tá? Que é essa soma aqui. 3. Somar cada coluna
aqui ficou ruim, né? Vou colocar assim, somar cada linha também, para você não achar que tem que somar todas as linhas de uma vez. Somar cada coluna e comparar com aquela mesma soma. Por que aquela mesma soma? Porque se a matriz for quadrado mágico, então todas as somas vão ser iguais a essa que eu escolhi aqui no passo 1, né? Por fim, 4. Somar cada diagonal e comparar com aquela soma também, tá? Então, a possível resolução, assim, acredito que seja uma solução intuitiva, é utilizar isso, tá? Se, eu vou colocar aqui em laranjado, se uma dessas somas for diferente da soma do que eu fiz no passo 1, então coloca assim, a matriz não tem quadrado mágico, né? Beleza? Agora, se todas as somas, vou colocar agora assim, se todas as somas forem iguais àquela soma que eu fiz lá no começo, então essa matriz ela é um quadrado mágico. Beleza, pessoal? Então, espero que essa ideia tenha ajudado vocês a clarear um pouco a forma da resolução, tá? Não é a única resolução, fique à vontade em tentar outras formas, mas fiz um rascunho para tentar ajudar vocês aqui, tá? Além disso, né, eu acho que isso aqui, ó, eu vou colocar em azul, essa parte aqui, ó, isso aqui a gente já viu lá em vetores, uma coisa parecida, né? Como que eu trabalho, por exemplo, com números para verificar se possui elementos repetidos ou não, né? Aquela questão de verificação, de busca. Talvez se você tenha que usar a mesma ideia. Quando eu falo a mesma ideia, né, você utiliza aquela... Eu não lembro se foi mais ou menos assim, mas a ideia do interruptor, tá? A ideia do interruptor. Vou colocar uma lâmpada porque eu não consigo desenhar muito bem isso aqui, tá? A lâmpada, né, que ela é ligada pelo interruptor. Deixa eu tentar desenhar aqui, peraí. As coisinhas. Nossa, lindo desenho, né? A lâmpada, inicialmente, ela está... Vou colocar uma luz aqui, ela está acesa, certo? A lâmpada, inicialmente, ela está acesa. Tá? Essa lâmpada, ela pode ser uma variável, né? Onde o aceso, ela quer dizer 1, certo? Aí, qual que é a ideia de usar esse conceito, né? Que eu gosto de chamar de verificação negativa, né? Se essa lâmpada permanecer acesa após todas as verificações, significa que a minha matriz ela tem a propriedade de quadrado mágico. E se a minha lâmpada se apagar em alguma dessas verificações, significa que a minha matriz ela não tem a propriedade de quadrado mágico. Ou seja, basta que uma das verificações, olhando para o nosso contexto, basta que uma das verificações atinja essa situação. Ó. Se uma dessas verificações resultar numa soma diferente daquela soma que eu fiz lá no passo 1, então, o que eu faço? Eu apago essa lâmpada. Tá? Se uma dessas verificações resultar numa soma diferente, né? Se uma dessas somas resultar num valor diferente do que eu somei lá no passo 1, então eu mudo a situação da minha lâmpada. Vou colocar de novo aqui a lâmpada. Ixi, ficou bem feio, hein? Deixa eu tentar copiar isso aqui.
Pronto, tá? Eu mudo a situação da minha lâmpada para apagado, tá? A minha lâmpada vai de aceso para apagado, tá, pessoal? Então essa é a ideia. O que é o conceito do apagado? É mudar o conteúdo dessa variável para zero, por exemplo, tá? Então basta que uma dessas somas seja diferente desse valor que eu calculei inicialmente, pronto, aí eu apago a lâmpada, né? Apago o interruptor, desligo o interruptor, tá? Então, talvez tente trabalhar com essa verificação. E aí, ao final, o que você verifica? Se a lâmpada está acesa ou está apagada. Se ela está acesa, significa que ela passou por todas essas verificações e em nenhum momento essas verificações resultaram de forma negativa para que a lâmpada se apagasse, ou seja, o conteúdo dessa variável se modificasse. Se ela chegar até o final do algoritmo acesa, significa que todas as somas foram iguais ao que eu calculei lá no começo. E, portanto, essa matriz, né, os elementos informados para a matriz correspondem a uma matriz de propriedade quadrado mágico. Beleza, pessoal? Então, vou dar um tempo aí para vocês resolverem, tentarem implementar uma possível resolução com base nessas discussões. E eu volto logo na sequência, tá, com uma implementação. Eu sugiro de verdade que vocês tentem resolver e implementar um algoritmo nesse formato. Eu vou ficar por aqui porque acredito que o vídeo já deve ter ficado bem longo com essa discussão toda. Tá? Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Tá? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva já. Clique aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar por dentro das novidades, primeiro que todo mundo, né? Antes de eu postar no ambiente. Compartilhe esse vídeo com os coleguinhas e até a próxima, pessoal. Abraços!